Falando sobre a denúncia contra o americano Glenn Greenwald pela invasão criminosa de celulares de autoridades, a jurista Janaína Pascoal explicou que a denúncia contra um jornalista que cometeu crimes não se confunde com cerceamento de liberdade de imprensa. Janaína disse: "Respeito muito as liberdades de expressão, manifestação e imprensa. Respeito também todas as manifestações que enaltecem essas liberdades. Por isso, sugiro àqueles que estão criticando a denúncia ofertada no Distrito Federal a leitura das páginas 52 a 62 do documento, em especial os diálogos." Janaína acrescentou: "Quando o jornalista denunciado adotou o procedimento de lançar o material que ele dizia bombástico aos poucos, eu achei muito estranho. Esse modus operandi, a meu ver, não coincidia com o jornalismo. Se havia um material, ele deveria ser logo noticiado. Ontem, ao ler a tão atacada denúncia, chamou minha atenção o fato de um dos integrantes da organização telefonar para o jornalista para indagar como proceder relativamente ao material que estava sendo acessado. Pelo diálogo, ficou bem evidente que o executor seguia ordens. Nesse mesmo diálogo, o jornalista passa orientações para fazer parecer que todo o material foi entregue de uma única vez, aponta o que deve ser baixado, o que deve ser apagado. O diálogo não só deixa evidente que o contato ocorreu durante todos os acessos indevidos, o diálogo deixa evidente que o jornalista sabia que o procedimento ético exigia publicar material recebido na íntegra. Na linguagem técnico-jurídica, essa consciência sugere o dolo na atuação. Ficou bastante claro que o jornalista sabia que as ações ilícitas estavam em curso e ficou bem claro que ele sabia que estava agindo de maneira inadequada, pois tomou o cuidado de criar um cenário para fazer crer ter recebido o material de uma única vez. Eu acho muito perigoso jornalistas, sem analisar com calma essa passagem, saírem em defesa de um comportamento que, ao que me parece, não pode ser caracterizado como jornalismo. Não estou dizendo que A ou B seja culpado, mas é preciso olhar o caso no detalhe. Algumas profissões, por sua relevância à democracia, têm prerrogativas e garantias. Até para que essas garantias e prerrogativas sejam devidamente protegidas, deve-se evitar equiparar comportamentos éticos com comportamentos, no mínimo, questionáveis." Na mesma linha de Janaína Pascoal, o procurador Ailton Benedito afirmou: "Punir criminalmente o suposto jornalista que se escuda no jornalismo para cometer crimes significa proteger o exercício profissional dos verdadeiros jornalistas e a liberdade de imprensa. São falsos jornalistas que saem em defesa de suposto jornalista que se escuda no jornalismo para cometer crimes. Estão unidos no mesmo objetivo: confundir jornalismo com crime, a fim de garantir impunidade para eventuais crimes em que se enredem." Benedito acrescentou: "Há jornalistas, entre aspas, e fábricas de notícias, entre aspas, promovendo desinformação sobre a denúncia criminal contra o suposto jornalista. Tentam enganar a sociedade, dando-lhe a entender que o Ministério Público Federal dependeria de prévia investigação e conclusão da Polícia Federal para só então denunciar. O suposto jornalista, denunciado pelo Ministério Público Federal, ocupa espaço no Jornal Nacional, alegando que a Polícia Federal o teria investigado e isentado de crime. Mentira. O STF havia proibido que a Polícia Federal o investigasse por divulgação de fatos, mas não proibiu o Ministério Público Federal de o denunciar por crimes." O jornalista José Roberto Guzzo, em coluna publicada no jornal O Estado de São Paulo, também explicou. Ouça um trecho. "A dificuldade prática para se montar essa causa será encontrar, ao longo de toda a narrativa, algum momento em que a liberdade de imprensa tenha sido desrespeitada. Não houve, desde que apareceu a primeira fita, nenhum gesto dos poderes executivo, legislativo ou judiciário para impedir ou dificultar a publicação de coisa nenhuma. Não se tentou qualquer tipo de censura. Não houve ameaças a ninguém. O jornalista que originou as publicações chegou a receber uma espécie de salvo-conduto do STF, no qual se proibia que a polícia investigasse qualquer dos seus atos.
A um certo momento, inclusive, formou-se uma espécie de consórcio entre órgãos de comunicação para dar mais impacto ao que ia sendo divulgado. A única coisa que houve foi um inquérito policial para apurar os crimes cometidos pela gangue. Não se trata de uma opção. É o que a lei manda que se faça. Se o jornalista envolvido na história foi denunciado, é porque o Ministério Público acha que ele participou dos delitos e não porque publicou as fitas. Um juiz decidirá se aceita ou não a denúncia, e a partir daí a justiça segue seu curso. A liberdade de imprensa não tem nada a ver com isso. O deputado Paulo Eduardo Martins, que também é jornalista, resumiu: jornalistas têm liberdade para denunciar crimes, não para cometê-los. A atriz Regina Duarte inicia nesta semana um período de testes na Secretaria de Cultura do Governo Federal. O convite oficial para assumir a pasta foi feito na segunda-feira, no Rio de Janeiro, no encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O assunto foi destaque nas redes sociais, na classe artística e no meio político. O deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, fez críticas à escolha da Regina. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, declarou apoio à entrada da artista no governo. Estamos noivando, disse a atriz Regina Duarte sobre o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Nacional de Cultura do Governo Federal. Em nota oficial, o Palácio do Planalto confirmou que Regina Duarte estará em Brasília nesta semana para conhecer a Secretaria Nacional da Cultura. A pasta estava vaga desde sexta-feira passada, quando o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido pelo presidente após a repercussão negativa de um discurso em que Alvim usou frases semelhantes à de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Regina Duarte promete definir seu futuro ainda nesta semana. Apesar de algumas críticas, a atriz recebeu grande apoio popular pelas redes sociais, inclusive da deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, que postou mensagens de incentivo à entrada de Regina Duarte no governo. Eu acho que é um grande ganho para o país, porque a Regina Duarte é uma mulher, né, de competência, de qualidade, como artista inquestionável, né, uma referência no mundo artístico para o Brasil. Também é uma mulher que sempre se posiciona do seu ponto de vista político, não se calou, né, diante do autoritarismo que nós vivenciamos, né, no governo do PT, ela não se calou. Ela foi extremamente destratada, maltratada, humilhada, né, por líderes esquerdistas, sem ser defendida por nenhuma daquelas que se apresentam como feministas. Quando ela foi convidada, inclusive, eu fiquei chocada com as referências que foram feitas. Ela foi tratada como uma mulher incapaz por pessoas que se dizem defensoras, né, de minorias. Então, eu acho que é um ganho para a nação, em termos, inclusive, de pluralidade. A bicicleta vai voltar a ser mais uma alternativa para estudantes irem às escolas. O Ministério da Educação vai oferecer mais de 7.600 bicicletas a um preço abaixo do mercado. Estados e municípios têm até janeiro do ano que vem para fazer a compra. Depois de 9 anos, a bicicleta está de volta no caminho da escola, programa do governo federal que cuida da frota de veículos escolares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicou uma ata de preços para auxiliar estados e municípios a comprarem o produto. Mais de 7.600 bicicletas estão disponíveis, a um preço até 36% menor que o oferecido no mercado. As bicicletas podem ser usadas tanto na área urbana quanto na área rural e vão ajudar os alunos que precisam fazer longas caminhadas para chegar até a escola. Além da bike, o estudante vai receber todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito. A bicicleta tem as questões de segurança que a gente precisa considerar, então o retrovisor, a luminosidade, né, os pedais são reforçados, o pneu é reforçado, o capacete precisa necessariamente estar incluído, né, nessa aquisição, porque a gente está pensando na segurança do estudante. E tem uma outra questão que é bastante importante, que é a manutenção, a guarda, o cuidado com essa bicicleta, né? Isso precisa ser realizado em parceria com a rede escolar, municipal e estadual e com os pais. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.